ainda nos primeiros anos da vida. Hoje eu recebo aqui no estúdio, a gente vai conversar muito sobre esse assunto aqui com a doutora Suênia Timóteo. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Muito se escuta falar hoje em autismo, principalmente nesse mês, que é o mês de conscientização, de campanhas que estão sendo realizadas pelo Brasil inteiro. De fato, o que é o autismo? O que é o TEA que é tão falado no nosso Brasil? Então, o TEA, que é a sigla do transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento em que acontece uma alteração neurobiológica a nível cerebral, ocasionando várias sintomatologias nessa pessoa, tá? Que vai aparecer já desde os primeiros dias de vida, não apenas nos primeiros anos de vida em geral, certo? O que acontece? Você tem uma dificuldade de interação social, então vai causar atrasos na sua linguagem, atrasos na sua comunicação, atrasos na capacidade de interagir com o outro, bem como alguns comportamentos inadequados, certo? Comportamentos inadequados que seriam de maneiras mais fixadas, com um interesse muito restrito a um determinado assunto, a um determinado brinquedo, a uma determinada parte de um brinquedo. Então, aquela criança, ela brinca de maneira inadequada, de vez de explorar um todo, ela explora apenas uma parte. Ela tem comportamentos muito repetitivos, então movimentos repetitivos, em que a gente nomeia isso como estereotipias, em que são movimentos repetitivos aleatórios, sem funcionalidade, em que a pessoa está totalmente alheia àquele ambiente naquele momento, tá? Não necessariamente associado a algum componente externo, e sim da própria pessoa, né? De maneira isolada mesmo. Então é aquela criança que tende a ter esse isolamento e esses comportamentos inadequados. Doutora, estão surgindo mais casos de autismo ou é agora a facilidade do diagnóstico? O que é isso? Que a gente estou vendo muito caso, autismo. É a facilidade do diagnóstico que a gente não tinha por exemplo, há 2, 3 décadas atrás, e hoje com a tecnologia, com acesso mais fácil, ou é porque nós estamos passando por um período de um maior número de casos? Então, eu acredito que é devido hoje a gente ter uma maior capacidade de identificar, certo? Tanto que muito comumente a gente consegue fechar diagnóstico em adultos, principalmente aqueles adultos mais funcionais, né? O que a gente chama de autismo grau 1, nível 1, em que são pessoas com mais funcionalidade e conseguem uma independência na vida, apesar de suas dificuldades individuais, tá? Então hoje, devido à informação, à conscientização, por exemplo, desse mês que é tão importante, a gente está falando mais sobre isso, a gente está investigando precocemente os sinais, a gente consegue identificar de maneira rápida e alertar a sociedade a quando pensar sobre isso. Existe um alerta muito importante hoje em dia dentro da sociedade e aí se desconfia mais fácil, mas não necessariamente vai ter aquele diagnóstico, porque para ter o diagnóstico precisa ter que todos os critérios necessários para o transtorno do espectro autista estejam presentes. Lidar com a criança diagnosticada com autismo não é nada fácil, é uma missão muito árdua. E eu queria que a senhora falasse quanto à questão dos cuidados de toda uma equipe multidisciplinar que se necessita para ter esses cuidados, doutor. Sim, cuidar de uma criança com transtorno do espectro autista, de fato, tem uma demanda altíssima na família, tanto do ponto de vista físico, né, porque a gente realmente precisa de uma demanda importante, em que muitas terapias, uma equipe multidisciplinar intensa, uma quantidade em horas de terapias bem extensa também. Então a gente realmente precisa de um suporte físico muito importante, bem como emocional, nesta família. Então é um suporte desde a vida escolar, até a vida familiar, até nos ambientes terapêuticos, com uma equipe multidisciplinar e intensa, certo? Então precisa desse suporte realmente importante para toda a família e não só para a criança. Uma coisa que me chama a atenção em criança diagnosticada com autismo é a questão de habilidade para algumas práticas. Eu vejo que tem algumas crianças, eu estava com o filho de um colega meu esse final de semana, e eu vendo a facilidade que ele tinha de ler inglês. Ler, cantar, interpretar inglês. E para isso tem facilidade para games e para tantas outras coisas. Por que é que surge isso, hein, doutora? Então, é dentro do próprio transtorno o que a gente espera. Como eu falei no início, o transtorno do espectro autista, ele tem a tendência de ter interesses
mais restritos Focar por em algo, algo, né? É o que a gente chama de hiperfocos. Então, você tem um hiperfoco apenas naquele assunto, no caso do games, ou apenas nas letras. É muito comum no autismo você ter hiperfoco em letras e números, né? Ter hiperfoco em línguas. E aí você fica pesquisando só sobre aquilo ou com interesse apenas naquilo e isso te desenvolve mais facilmente sobre aquilo que você só se interessa, certo? Você não consegue ver o amplo, o todo, apenas aquele seu hiperfoco. E aí te deixa realmente com habilidade a mais e que é realmente muito comum no autismo. O autismo, ele tem cura? É um tratamento contínuo? Ele pode ter altas e baixas? Como é que é isso? Bem, o autismo não tem cura, gente, porque o autismo não é uma doença, certo? Ele é considerado um transtorno e como transtorno ele não é uma doença, certo? Então você nasce com ele, morre com ele e precisa passar a sua vida inteira lidando com ele, certo? E aí a gente trabalha com essa conscientização com o intuito de precocemente estar reabilitando e tratando as dificuldades que essa criança tem para que assim ela consiga superar e consiga ter uma vida o mais independente possível para conseguir fazer todas as outras coisas que as pessoas não estão nos transtornos conseguem fazer. Quanto à questão diagnóstico, esse diagnóstico ele pode ser feito a partir de qual idade? Existe uma idade mínima, criança a partir dos 2, a partir dos 3? E quanto a essa questão, qual é o meio que se dá esse atestado que aquela criança ali tem autismo? Tem algum exame específico? É toda uma cadeia, doutor? Então, essa é uma pergunta bem comum. Qual é a idade mínima para fechar diagnóstico? E é muito importante a gente entender que não existe idade mínima para fechar diagnóstico. A gente pode fechar diagnóstico tendo todos os critérios presentes necessários, menos de 1 ano. Tá? Então é muito comum, mas só pode fechar diagnóstico depois de 1 ano, depois de 2 anos, não. A gente consegue fechar diagnóstico bem precoce, uma vez que aquela criança tenha a dificuldade social, a criança não consiga ter a interação visual com os pais, com a família, com as pessoas do ambiente, tenha atraso na linguagem e tenha esses comportamentos repetitivos, tá? Então o diagnóstico é clínico, não existe um exame para a gente fechar o diagnóstico de autismo. Mas, uma vez fechado o diagnóstico de autismo, precisa investigar se existem outras causas, outras comorbidades associadas. E só através de um exame neurológico detalhado, a gente vai conseguir observar se essa criança precisa de exames para identificar a causa desse autismo, se tem algo a mais ou se é um autismo, como a gente costuma chamar de multifatorial, certo? A minha última pergunta à senhora, como profissional da área que lida diariamente com isso, principalmente na questão de crianças, como é que a senhora observa a questão do posicionamento das políticas públicas que são implementadas em nosso Brasil? O que é que precisa ser melhorado, principalmente quanto à questão do diagnóstico, e uma vez diagnosticado, quanto à questão das práticas para lidar com esse tipo de situação? Infelizmente, Bruno, a política pública está muito defasada quanto à forma de lidar com o autismo. Hoje a gente consegue fechar o diagnóstico de forma precoce, a gente tem informação para isso. O diagnóstico não é oneroso para se fechar, porque basta uma avaliação clínica, certo? Então a gente faz a avaliação clínica desse paciente e a gente consegue determinar se esse paciente tem ou não o transtorno do espectro autista. Agora, não adianta fechar o diagnóstico e não dar o tratamento necessário, certo? Então a gente realmente precisa trabalhar para intensificar meios, né, centros de tratamento multidisciplinares e garantir que essas pessoas que têm o diagnóstico, seja a nível de SUS, seja a nível de plano de saúde, seja a nível de ambiente particular, que consiga ter acessibilidade ao tratamento, porque sem as terapias não adianta. O paciente, muito comumente no SUS, fecha o diagnóstico e passa 1, 2 anos, 3 anos para conseguir uma terapia com fono, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, e isso vai fazer com que o seu autismo se torne mais grave, porque o autismo tem isso, tem níveis, tá? Então você pode ter um nível 1, mas se não tiver terapia adequada, você se transformar no nível 3, que é o nível que é mais comprometido, e com terapias você consegue sair do nível muito comprometido para um nível de alto funcionamento. Então, sem as terapias multiprofissionais, isso se torna impossível de melhorar, e essa conscientização que a gente fala tanto, ela vai ficar perdida. Porque não é só sobre fechar diagnóstico, e sim garantir o tratamento.
Doutora, muito obrigado pela sua presença conosco, colaborando com o nosso debate, trazendo um tema tão importante aqui para o nosso estúdio. Tá bom? Obrigada, Bruno, pela oportunidade. Obrigado Tchau, pela gente. presença. Às 7h34 agora, minha gente, é neste período do ano.